Chuchuzitos do Papo de Gel, que coisa linda tê-los aí para mais uma aula de geografia dentro daquela temática linda, gostosa, cheirosa, coisinha gostosinha de abraçar, nossa sopinha de abóbora. Dentro da parte de demografia a gente vai trabalhar nessa aula com saldo migratório. Sim, e antes de a gente falar de saldo migratório, algumas observações a respeito de migrações. Observações. Eu sei que não tem graça nenhuma, mas eu adoro essa piadinha. Olha só, as migrações elas podem ser consideradas, podem ser classificadas de acordo com 3 elementos, tá? A espacialidade, o tempo e as causas. As causas, tá? A espacialidade seria o quê? Da onde para onde? Então, a gente pode considerar uma migração como sendo interna ou externa. A migração interna seria aquela dentro de uma mesma área, de um mesmo país, de uma mesma região. Então, as migrações internas brasileiras. Eu estou pensando no cara que está circulando dentro do nosso país, tá? Elas podem ser aqui, ó, intra-regionais, pensando no país, né? Intra-regionais ou interregionais. Intra-regional seria dentro da mesma região, um cara que deixa de morar, por exemplo, em Minas Gerais e vai morar no Rio de Janeiro, ele está na mesma região, região sudeste, show de bola, intra-regional. Interregional entre uma região e outra, então o cara sai, sei lá, da região sul, sai do Rio Grande do Sul e vai morar em Goiás, né? Ou um amigo meu, né, sai do Rio Grande do Sul e vai morar em Brasília, no Distrito Federal. Beijo, Diegão. Tamo junto. E aí o que acontece? É uma migração interregional, de região para região. E a migração externa é aquela de um país para outro, certo? Ou seja, deixa de morar num país e vai morar num outro. A gente não está pensando nos motivos, tá? Não é o caso aqui nessa classificação, enquanto o espaço, então, importa se foi para outro país ou não. E aí, um beijo para minha prima Samantha, foi morar na Nova Zelândia, não voltou mais, né? É uma migração externa, certo? Em relação ao tempo, a gente também pode classificar as migrações, aí elas podem ser permanentes e temporárias, o que eu acho que é autoexplicativo, né? A migração permanente é o cara que vai e fica, e a migração temporária é a pessoa que vai e volta, tá? A minha prima ali foi para Nova Zelândia e ficou, migração permanente, tá? E as causas? As causas podem ser migrações naturais, migrações econômicas, para tudo, olha só, migração econômica, importantíssima aqui, migração econômica, hoje é o motor principal dos fluxos migratórios em escala global, são migrações econômicas, motivadas aí pela questão de busca de emprego, melhores condições, estabilidade profissional. A gente tem as migrações políticas também, tá? Quando a gente fala em migração política, muitas vezes está relacionado com aqueles deslocamentos à força, os deslocados internos, refugiados, alguma coisa assim. Então, pessoas que vão se deslocar por questões de perseguição, conflitos civis, privação dos direitos humanos e migrações culturais. E elas podem ser tanto repulsivas, né? Então, tem fatores que vão fazer a população sair de uma região, ou fatores atrativos, fatores que vão fazer a população vir para uma região ou ir para uma região, tá? E aí, Chuchuzinho, lembra o seguinte, além disso, a gente também consegue classificar aqui as migrações de acordo com a intenção, digamos assim, de quem está migrando. Deixa eu pegar uma outra cor, que eu acho que essa aqui não vai aparecer. Vou pegar aqui o lilás. Essas migrações elas podem ser forçadas, né? Ou também chamada de compulsórias, e a gente tem as migrações voluntárias, né? Então, por exemplo, assim, quando a gente pensa no tráfico de escravos, que vai trazer uma quantidade absurda de pessoas para o território brasileiro ao longo de vários séculos, a gente está pensando numa migração forçada, uma migração compulsória. Ainda é migração, mas uma migração compulsória, né? Ao contrário, por exemplo, que tu vai ter o cara indo morar, sei lá, tentar a vida, emprego na Nova Zelândia. Vou voltar aí e falar da minha prima Sassá, né? E do meu primo, né, que também foi junto, irmão dela. E aí o que acontece? É uma migração voluntária. Pô, achou que lá seria mais interessante, mais oportunidade de trabalho, picaram a mula para Nova Zelândia, certo? Então tem essa questão aqui também, a migração forçada ou voluntária. Beleza? Bom, tendo feito essa introdução, o que é o saldo migratório? Aí, antes da gente ter falado do saldo migratório, tem que lembrar uma questão da língua portuguesa, a diferença entre emigração e imigração. Não é a mesma
coisa. Não, chuchu, não confunde melancolia profunda com melancia na bunda. Se confundir pode dar muito erro. Aqui também. Emigração é a saída da população de um determinado local. Como é que eu associo? Emigração é quem vai para o exterior. Quem vai para o exterior. Quem está saindo, está indo para fora, eu lembro, exterior, emigração. Imigração é quem vai para ou quem vem para o interior de uma região. Interior. Então, o I de imigração e de interior. A entrada de população em um determinado local. Certo? Por exemplo, eu moro aqui na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Não sou daqui. Sou da cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Mas saí de lá, né? Uma migração permanente, que eu não pretendo voltar. E o que acontece? Para a Prefeitura de Caxias do Sul, eu sou um imigrante. Eu saí de lá. Para a Prefeitura de Torres, eu sou um imigrante. Eu vim morar em Torres, certo? Então, a ideia de ser imigrante ou imigrante é muito relativo. Da onde tu saiu, tu vai ser imigrante. Para onde tu foi, tu é imigrante. Tá, e o que é o migrante? Quando a gente fala assim, ó, com M, né? Quando a gente usa o termo migração. Migração é um termo mais genérico. Quando a gente está usando com M, é a questão mais genérica. Total. O pessoal que está circulando por aí, está dando uma banda, dando um rolê. Migrante. Ah, não, eu quero falar especialmente da população que veio para o Brasil do século XVI até o século XX. Imigrantes, né? Sejam eles voluntários, como os portugueses, alguns europeus do século XIX, ou compulsórios, que nem os escravos foram trazidos para cá do continente africano. Mas é imigrante. Eu quero falar do fluxo de saída de brasileiros do país nos últimos anos. Beleza, estou falando de emigrações. Aí eu vou distinguir, tá? Mas, no geral, migração de boas. Bom, sempre que eu estou pensando em emigração, quem emigra, quem sai, é legal lembrar o seguinte, os fatores de repulsão populacional, né? Se a pessoa está saindo de um lugar, ela está saindo por algum motivo. Por que ela está saindo? Pela falta de trabalho? Pela falta de estabilidade profissional? Seria uma migração econômica? Ela está saindo por uma perseguição política? Né? Por um conflito civil? Uma migração política? Estaria saindo por uma catástrofe natural? Uma migração de causas naturais e por aí vai. Né? E sempre tem que pensar também, da mesma forma, nos fatores de atração. Por que aquele lugar atrai uma população? Se é uma migração econômica, geralmente são as regiões que vão ter maior atração, são aquelas que têm maior oferta de empregos, melhores salários e por aí vai, certo? E aí que a gente entra na questão do saldo migratório. O que é o saldo migratório? É a diferença entre quem sai e quem entra. Perfeito. O saldo migratório, Chuchu, lembra, ele pode ser positivo. Olha aí, escreveu errado, hein? Deu errado. Positivo. Ele pode ser nulo e ele pode ser negativo, tá? Negativo. O que acontece? O saldo migratório positivo, eu tenho um aumento da população no meu local, ou seja, tem mais gente vindo para cá. Eu tenho fatores atrativos sendo mais importantes. Então, nesse caso, a minha imigração, gente entrando no território, é maior que a minha emigração. Certo? Eu tenho fatores atrativos sendo mais influentes que os fatores repulsivos. O saldo migratório nulo, obviamente, o número de imigrações é igual ao número de emigrações. Mesmo o número de pessoas está vindo, está saindo, fechou em zero, beleza. Saldo migratório nulo. E o saldo migratório negativo, oi, o que será? As emigrações são maiores que as imigrações. Sai mais gente do que está vindo. Tá? Nesse caso, se eu mantiver um saldo migratório negativo por muito tempo, eu tendo a ter um esvaziamento do meu território. Show de bola? E aí, só para a gente fechar essa parte, o que eu quero ver com vocês? O saldo migratório, ele vai ser contabilizado, deixa eu pegar um laranjinha aqui, ó, o saldo migratório, ele é contabilizado quando a gente pensa no crescimento demográfico de uma região, tá? Crescimento demográfico é o crescimento vegetativo, que considera apenas natalidade e mortalidade, e somo a esse crescimento vegetativo a questão migratória. Num contexto mais complexo, então,
o crescimento demográfico é o crescimento vegetativo mais o saldo migratório. O crescimento vegetativo, que é a diferença entre quem nasce, entre natalidade e mortalidade, pode ser positivo, nulo ou negativo, né? E o saldo migratório é a mesma coisa que a gente acabou de ver. Então, quando eu estou pensando crescimento vegetativo e saldo migratório, eu estou me referindo ao crescimento demográfico de uma região, tá? Show de bola? Bom, e agora, como de praxe, aquele momento delicinha, que é fazer uns exercícios. Selecionei 3 aqui para nós, só entendendo o saldo migratório a gente consegue associar com algumas questões aqui. Essa primeira questão da UEGS de 2019 diz o seguinte: no decorrer da história do Brasil, desde as suas origens até a atualidade, as populações se deslocam de um lugar para outro. Beleza. Observe na tabela e no mapa a seguir, tabelas e mapas na mesma questão, adoro, alguns dados acerca desses processos migratórios internos, então, dentro do território brasileiro, ocorridos nos períodos de 2005 a 2010. Beleza. Aí a gente tem a tabela, tá aqui, com algumas unidades da federação, não são todas, né? Repara, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, com o número de imigrantes, para quem foi para essas regiões, quem saiu dessas regiões e o nosso querido Golden Magic, vou colocar uma estrelinha aqui, saldo migratório. E no mapa aqui ao lado, o que a gente está vendo? Basicamente, né, a eficácia migratória. O que é eficácia migratória? É essa relação do saldo migratório. Quando tu tem um saldo migratório positivo, e ele é positivo, bem positivo, ou seja, as imigrações são muito maiores que as emigrações, quer dizer que eu tenho uma bela eficácia migratória, ou seja, eu tenho uma supremacia dos fatores atrativos daquela região. E a galera está indo para lá. Então é o que a gente vai chamar de uma eficácia migratória, tá? Então aí tu vai ver, ó, saldo migratório, quanto um vermelho mais escuro, o saldo migratório vai ser negativo, né? E quando ele está um amarelinho mais clarinho, ele é positivo. Então repara, Rio Grande do Sul, saldo migratório negativo. A maioria dos estados da região Nordeste, saldo migratório negativo. Positivo aqui, ó, Santa Catarina, bem positivo Santa Catarina, São Paulo, Goiás e por aí vai. Então tá, vamos fazer a questão? Vamos lá. Com base na leitura dos documentos gráficos, verifica-se o quê? Letra A. As unidades da federação, os estados, com maior saldo migratório são São Paulo e Minas. Vou voltar na tabela, né? São Paulo está aqui em último. Saldo positivo pra caramba, hein? Olha ali, bem bonito. Então tá, beleza. E Minas, cadê Minas? Ih, mas Minas não tá. Cara, maior saldo migratório. Minas tem saldo migratório negativo. Então essa primeira tá errada. Letra B. As unidades da federação da região norte possuem os piores índices de eficácia migratória, ou seja, saldo migratório negativo. Vamos voltar. Região norte. Cara, não, tudo bem. Eu até posso considerar aqui, ó, Pará e Acre fechou em 0, né? Não. Pará e Acre tá aqui, ó, negativo, seria esse tom de laranja, meio daltônico, então às vezes dá umas zoeira ali na coloração, tá? A gente vai ter aqui Roraima, Rondônia, nulo ou positivo, e a gente vai ter aqui Amazonas, né? O Tocantins também aqui tá nulo, mas o Amazonas e o Amapá como um saldo positivo aqui, ó, certo? Então essa aqui tem os piores índices de eficácia migratória? Não, compara com a região Nordeste, tá? Vamos ver aqui a letra C. Os saldos migratórios são positivos nas unidades da federação localizadas na região Sudeste. Voltamos. Não, a gente viu que Minas, né? Minas aqui quebra isso, porque é negativo, ó. Tem mais gente saindo de Minas do que entrando, então, não. Letra D. Os saldos migratórios são negativos nas unidades da federação localizadas na região Nordeste. Tá. Mas, olha só, Maranhão, Piauí, Ceará, Alagoas, aqui Bahia, nossa, um mosquitão da dengue na minha cara, que desgraçado, ele tá na minha testa. O que acontece, Chuchu?
A maior parte dos estados da região Nordeste, sim, apresentam um saldo migratório negativo. Agora, olha só. Olha o Rio Grande do Norte. Olha o Sergipe. Deixa eu mudar a cor aqui que deu errado, né? Vou pegar aqui. Tarará. Aquele mosquito tá só me cuidando. Vai ter uma hora que ele vai vir pra cima de mim e aí eu vou ter que parar a aula aqui. Vai dar uma briga bonita. Olha só, Rio Grande do Norte. Eita, Lele. Vamos de novo. Rio Grande do Norte e Sergipe. Olha lá ele, ó, me olhando, tá? E Sergipe. O que está acontecendo, Chuchu? Esses dois estados têm um saldo migratório positivo. Então, essa alternativa aqui não pode ser verdadeira, tá? Então, já vamos riscar a letra D. Sobrou quem? Sobrou a letra E. As unidades da federação com maior eficácia migratória são Goiás, São Paulo e Santa Catarina, que a gente viu que tinha um saldo migratório mais positivão, aquele amarelo mais clarinho. Cara, matamos a pau aqui. Letra E é a nossa resposta. Agora vai ter aquele momento de pausa, de quebra do vídeo, vai dar um... porque eu vou lá matar aquele mosquito. Voltei e depois de limpar a mancha de sangue na parede, porque ele já tinha me picado. Então, daqui a pouco eu vou começar a me coçar. Mas, mosquito morto, lamento os defensores dos animais, mas era da dengue. Mancha de sangue na parede limpa. Vamos para o exercício 2. Da titia URGS. E para quem vai fazer vestibular da URGS, dica para quem vai fazer vestibular da URGS. Demografia na URGS costuma ter questões muito semelhantes à do Enem de interpretação de dados, de tabela, de gráfico. Em demografia, a URGS adora fazer isso aqui que vocês estão vendo. Especialmente em demografia, né? É isso, traz as informações através de uma tabela, de um mapa, de um gráfico, e tu tem que fazer uma análise disso aí. Tá? É bem assim. Então, olha só, observa a tabela abaixo. Aí tem o total de imigrantes e imigrantes e saldo migratório, segundo 3 micro-regiões com maior saldo migratório e as 3 micro-regiões com menor saldo migratório no Rio Grande do Sul, em 2 períodos, de 95 a 2000 e depois de 2005 a 2010. Tá? Então, repare, 95 a 2000, o que a gente tem? Maiores saldos migratórios, Porto Alegre, Caxias e Osório é litoral. Menores saldos, Santo Ângelo, lá nos interiores, região das Missões, Três Passos e Frederico Westphalen, tá? E o saldo migratório gaúcho, negativo de 95 a 2000, mas pouco. Beleza? Vamos lá. De 2005 a 2010, olha só, maiores saldos migratórios, Caxias, Osório, eu não contribuí para isso, hein, porque eu saí de lá. Osório, Lajeado, Estrela, que é próximo ali à região metropolitana de Porto Alegre. Menores saldos, Frederico Westphalen continuou, Campanha Ocidental, ou seja, lá perto das Uruguaiana, Alegrete, por aí vai. E Porto Alegre. Porto Alegre saiu daqui e olha para onde que veio. Rio Grande do Sul, saldo migratório continuou negativo, só que ele se ampliou. Teve mais gente saindo do Rio Grande do Sul, a diferença entre quem sai e quem entra foi muito maior em 2005 a 2010 do que aqui, ó, tá? Então vamos lá. Sobre as migrações do Rio Grande do Sul, é correto afirmar que, letra A, as mudanças nos padrões migratórios entre o final do século XX, essa aqui, e início do século XXI, parte da direita, não foram significativas, tanto nas migrações intraestaduais quanto interestaduais. Como não foram significativas as mudanças? Cara, olha a capital, a micro-região, né, da capital. Cara, ela saiu daqui, oi, diabão, saiu daqui, ó, e foi para um dos piores saldos negativos, um dos piores saldos migratórios entre as micro-regiões gaúchas. Não foi significativo? Mas foi. Tanto, e diz assim, ó, tanto nas migrações intraestaduais quanto interestaduais. Não, interestadual foi muito significativo, tanto que o saldo migratório ficou mais negativo ainda. Claro que houve mudanças interessantes aqui. Letra A está errada. B. A saída cada vez maior de pessoas do Rio Grande do Sul reflete mudanças nas cidades receptoras, como Porto Alegre. Tem cada vez mais gente saindo do estado? Tem. Porto Alegre deixou de ter um saldo positivo, enquanto Caxias toma a dianteira nesse parâmetro, tanto que se tornou a região com maior atração populacional. Perfeito. Letra B, nossa resposta. Aposto. A gente pode fazer as outras 3, mas vai dar errado. E por que Caxias assume isso? É um processo que a gente vai ter comum a quase todos os estados brasileiros. É uma dinâmica geral no Brasil. A partir dos anos 80 e 90, a gente vai ter uma interiorização
do setor industrial, ou seja, as indústrias passam a se instalar nas cidades de médio porte, tanto nos estados da região sul, quanto nos estados da região sudeste, na região nordeste também, mas em menor escala. E à medida que essas indústrias estão indo para as cidades de médio porte do interior, essas regiões se tornam centros de atração populacional. E a galera pica a mula para lá. E em vez de se direcionar para as cidades, para as capitais, para as grandes metrópoles, cidades tradicionalmente industriais, começam a ir para onde? Cidades de médio porte, sacou? Que estão lá no interior. E aí, no exemplo do Rio Grande do Sul, Caxias é isso. Caxias é uma cidade que vai se tornar a segunda cidade mais importante economicamente do estado, né? E depois se torna a segunda cidade mais populosa do estado. Temos aula sobre populoso e povoado, tá? Vai aparecer lá no final da aula o linkzinho. Então o que acontece? Caxias se torna um grande centro atrativo pela questão industrial, geração de emprego e tal, e a galera começa a ir para Caxias. Então ela assume essa dianteira aqui, ó. E repara que o saldo migratório continua meio que também estabilizado, ó. Não mudou muito desse período aqui, mas é positivo. Show de bola, a letra B é verdadeira. Vamos ver o que tem de errado nas outras aqui, ó. Deixei aqui para a gente analisar. As migrações no estado estão restritas às maiores cidades, que por padrão se desenvolvem mais do que as pequenas cidades. Tipo, tu vai pegar Osório, a região de Osório, não é assim, nossa, que cidade grande, nem a região ali, micro-região de Osório, né? Não, então Osório aqui já mostra que isso não é bem verdade, tá? Já mostra que não é, que isso não está restrito às maiores cidades, não. Osório mostra isso. Lajeado, Estrela, também. D, o estado vem apresentando um saldo migratório decrescente. Cara, mas olha só, ele tá decrescente, na verdade, é uma questão matemática. Ele era negativo aqui, mas ele tá mais negativo, né? Tipo, é crescente ao contrário, mas não é decrescente. Sabe o que eu quero dizer? E, então não dá. E o Rio Grande do Sul, por ser um dos estados mais desenvolvidos do Brasil, mais ou menos, atrai migrantes do país inteiro, como comprova seu saldo migratório. Comprova muito que o pessoal está vindo para cá. Então, não fechou. Nossa resposta é a letra B. E o exercício derradeiro, final, do IFSUL, lá de 2016. Olha que bonitinho esse aqui. Ao longo do século XX... vamos pegar uma canetinha mais colorida aqui. Ó. Ao longo do século XX, a taxa de variação da população, então eu penso já em crescimento demográfico, do Brasil foi sempre positiva. Ok. Ou seja, em crescimento. Lá para cima. Essa taxa de variação da população leva em consideração o crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo. Lembra que a gente falou antes? O crescimento vegetativo aqui está dizendo que ele foi positivo. Um crescimento vegetativo positivo tem que ter o quê? Lembra que a gente falou? Olha só, a natalidade tem que ser superior à mortalidade. Beleza. E o saldo migratório, crescimento vegetativo e o saldo migratório por unidade do tempo. O saldo migratório é a temática dessa aula que a gente falou. Saldo migratório positivo, o que ele tem que ter? Lembra? Chuzinho, ó, a natalidade, olha eu. A imigração tem que ser maior que a emigração. Quem entra tem que ser mais, tem que ser maior. O valor de entrada tem que ser maior que o de saída. Tá? Show de bola. Então vamos lá. Qual é que é a nossa resposta? Letra A. A mortalidade, para ter uma variação populacional, um crescimento demográfico positivo, a mortalidade tem que ser superior à soma da imigração e nem sentido isso tem, tá? Tchau pra ti. Letra B. A natalidade mais a imigração tem que ser maiores que a mortalidade mais a imigração, entre quem morre, entre quem sai, ou da vida, ou do local, ou do país. Tá aí a nossa resposta. Letra B. A letra C, a natalidade mais a imigração tem que ser maiores que a migração mais a imigração. A mortalidade mais a imigração. Não fecha, né? Não fecha com a questão do positivo. E a letra D, a mortalidade mais a natalidade, mais crescimento vegetativo é a diferença dos dois. A diferença, tá?
tem que ser inferior, tem que ser menor que a imigração mais a imigração. Hã? Não, não dá. Não dá nem para raciocinar. Ficamos com a letra B. Certamente. B de bonito. Bonito exercício. Chuchuzitos, fechamos. Um beijo no coração. Nos encontramos aí numa próxima aula. Sempre nas sextas-feiras. Então, até lá.